Hoje até consigo falar melhor, né? Mas eu era um nerd raiz, né? Sou lá um pouco parecido com a sua trajetória. Vim lá de Paracambi, né? Fiz o êxodo rural de Paracambi com 16 anos, mas fui nascido e criado lá na terrinha. Mas eu, assim, cara, desde moleque, assim, eu me amarrava em tecnologia. Pô, eu sou filho de um sargento do Exército e de uma professora, né? Meu pai praça do Exército, lá do DCMUM ali, né? Então fui concebido ali na terrinha. E eu sempre fui muito nerd, muito fechado, aquele moleque programador. Comecei a programar com 9 anos de idade. Minha mãe me botou num cursinho, um cursinho. Eu com 9 anos... Década de 80? Eu sou de 81, eu com isso aí, na década de 90. Qual era o programa na época? MS-DOS? Era Clipper, cara. Que na época eu começava com Clipper, mas era tudo DOS, tela preta. Nas escolas o pessoal os professores colocavam os alunos para desenhar no Paint. Não, vamos lá. Ah, mas, pô, não, essa nem tinha. Porra, ali era... E, pô, minha mãe me botou, tinha um cursinho em Paracambi, chamava Starlight, um cursinho lá, pô, pequenininho, e só tinha marmanjo, minha mãe, não, vou botar, porque eu era, pô, maluco com isso, matemática pura, sempre fui nerd de raiz mesmo, aquele cara que não abria a boca, não falava com ninguém, mas queria programar, eu falei, cara, é isso que eu quero. E o que você conseguia programar no Clipper? Então, foi muito interessante, nesse cursinho, aí, depois de ensinar ali como é que fazia os bancos de dados, eles falaram assim, pô, quem fizer o melhor sistema para uma locadora de Paracambi, né? Uma locadora na época, já acabou há muito tempo. E falou assim, quem fizer o melhor sistema vai ganhar um ano de locação grátis dessa locadora. Aí eu falei, pô, né? O moleque, pô, eu era o quê? Viciado em filme, né? Adorava filme, pô, tocar guitarra e ficar programando. Aí eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio. Eu com ali 9 para 10 anos, fiz os programas e ganhei. Ganhei o concurso, ganhei um ano de locação grátis, ficava que nem um maluco todo dia pegando filme lá. E engraçado, 20 anos depois, eu voltei para Paracambi lá, na mesma locadora, tava rodando aquele sistema preto. O cara falou, né, todo cheio de telinha preta, com linha de comando. Eu falei, pô, mas você tá usando isso aqui ainda, agora já tá na era Windows. O cara falou, pô, me atende otimamente, você sabe quem é o cara que fez, eu tentei sempre dar uma evoluída no sistema, eu nunca achei a pessoa. Falei, olha ali, tá escrito RTF ali, né? Ronaldo Torturella Faria, pô, que sou eu. Caraca, meu. Então, eu, desde moleque, gostava. Aí minha mãe, porra, o único presente que eu queria da minha mãe foi, cara, me dá um computador, pelo amor de Deus. Com 9, 10 anos. Não, eu era muito nerd, muito nerd. Eu sou um merda. Não, eu era muito nerd. Não, mas eu era muito nerd. Será que eu tava fazendo? O que eu tinha? Piolho. O que eu fiz com 9, 10 anos? Cara, foi o meu primeiro também com 9 anos, minha guitarra e meu computador. Que era o que eu precisava. Falei, cara, eu me enfiei. Aí que sem boa. Quem já era nerd fechado, com 9, 10 anos, ganhou uma guitarra e um computador, acabou, meu irmão. Eu, ladeira abaixo de... E você veio pro Rio com seus pais ou veio sozinho? Não, vim sozinho. Eu passei pra UERJ com 16 para 17 anos. Eu era muito, né? Fui primeiro geral da UERJ, na época. Você terminou a escola com 16 anos? Terminei com 16, tava fazendo 17, ia fazer 17. E aí fiz... Né, minha mãe, muito preocupada com a violência. Você viu o exército com 17? Não, meu pai já dispensou, meu pai já falou, pô, né, eu já estava no meio, eu já trabalhava na época de servir, né, de se apresentar lá. Aí meu pai foi lá, pelo amor de Deus, deixa meu filho fora dessa, vai acabar com a vida dele, pô. E aí eu ali com 16 para 17 passei para o UERJ. Minha mãe fez o quê? Meu pai e minha mãe, a gente morava em Paracambi, sem dinheiro. Alugou, pegava no jornal, pegou um jornalzinho lá, alugou um quarto na casa de uma senhora. Né, assim, e me jogou aqui, né? Eu falei, cara, uma pessoa que nunca saiu de Paracambi, eu não falava na época, eu não tinha quase... Era muito fechado. Minha mãe me joga aqui, meu pai e minha mãe me jogaram no Rio. Eu falei, cara, meu irmão, se eu não morrer aqui, né? Aquele negócio, não mata, fortalece, né? E aí vim pro Rio com 16 para 17 anos para fazer o UERJ. Chegou igual o Sassá Mutema aqui. Exatamente, igual o Sassá Mutema. Um bicho do mato, eu não sabia andar nada. Eu não tinha vindo, eu mal vinha no Rio. Então, assim, cara, eu vinha lá, né, na cidade grande, da minha cidade grande. Paracambi, né? Hoje ainda é interior afastadão, né? Depois de Japeri, antes da Serra ali. Imagina lá na década de 80, 90. Hoje acho que tem 40 mil habitantes, se eu não me engano. Então, ainda é uma cidade muito pequena. E ali a gente... Tem japonês, por favor, Japeri ou Paracambi? Onde tem o quê? Japonês. Não sei.
Tem uma dessas duas cidades que é cheia de japonês. Não, Paracambi não é. Deve ser Japeri. Pô, capaz de ser Japeri. É. A gente não ia muito pra Japeri ali, mas eu pegava o Japeri. Tinha uma rivalidade. A gente... Não, eu passava pra pegar os caras de Japeri. Porque Paracambi ele é depois da última estação, que é Japeri. É depois da última, né? Você ainda tem que pegar um outro trenzinho. Peguei muito esse trem na época na faculdade ali, que eu fiquei indo e voltando, eu dormia aqui no Rio, mas eu ficava... Pô, eu tava acostumado a ficar em casa. E você fez faculdade de quê? Informática. Informática. Informática e tecnologia da informação. E aí comecei logo de cara, eu comecei ali. Você já se destacou ali, os alunos de informática aqui do Rio eram... Já comecei primeiro período, comecei a Os trabalhar. caras eram fracos aqui, a galera... Não, a galera, o UERJ tinha uma galera muito boa. Não tinha uma galera... Qual foi o seu primeiro emprego, assim, Então, relevante? Ali eu comecei ali mesmo, comecei a trabalhar na UERJ. E aí entrei como estagiário. E no segundo período, no segundo mês, o cara falou, não, meu irmão, você não dá. Tinha aqueles contratos, na época chamava DAS, né? Você contratado. Pô, eu virei milionário na época, né? Eu lembro que eu ganhava R$1.900, isso, pô, década, o quê? Isso é 99, 98? Pô, é muito dinheiro mesmo. 1.900, pô, eu me senti, pô, era o salário do meu pai, de sargento na época. Pô, aí eu falei, caralho, meu irmão, aí eu comecei a ganhar, né? Na época eu falei, caralho, comecei a ganhar R$1.900, meu irmão, assim, trabalhando, programando dentro da UERJ. Né? Fiquei lá dentro, pô, como funcionário, deixei de ser estagiário. Cara, nessa época olha aqui, meu salário mínimo em 1998 era R$130. Isso aí, era isso aí que eu ganhava como aprendiz. Estágio era 190, isso aí. O estágio lá pagava 190. Caramba. Meu irmão, e aí eu comecei, o cara falou, não, pô, o cara, até Vinícius, o nome dele, falou, porra, não, vem, cara, vem, porra, trabalhar aqui, eu preciso de você full, não posso ter você 4 horas só. E aí comecei a trabalhar lá. E aí tive que começar a mudar o horário, né, meu irmão? Ali começou, no primeiro período começou o caos na minha vida. Que era, pô, já jogar matéria pra noite. Porque minha mãe, quando me inscreveu, minha mãe fez a minha inscrição, não sei o que, pô, ela botou só pra amanhã. Então eu competi por metade das vagas só. Eu falei, pô, não vou conseguir, esse negócio vai ser dureza. E aí eu tive que jogar já matéria pra noite. E aí aquele medo, né? Rio de Janeiro, pô. Rio de Janeiro, negócio complicado. Né? E meu pai teve uma experiência, né? Ele perdeu uma filha ali no Maracanã, pô, do lado da UERJ. Teu pai perdeu uma filha? Perdeu, mas minha irmã, né? Eu nasci, eu sou fruto disso, do outro casamento do meu pai. Teve um assalto, era um jogo Flamengo e Santos, né? E a minha irmã faleceu, tomou um tiro ali, foi uma bala perdida. Teve um assalto, né, a um carro de Santos, o cara saiu dando tiro e acertou minha irmã ali. Uma tragédia. Eu não a conheci, mas a tragédia pegou muito. Por isso até que eu não sou muito ligado em futebol, nem nada, mas porque meu pai nunca me levou muito futebol, mas porque foi E eu nasci disso, né? Minha mãe não queria estar... Tanto meu pai e minha mãe de segundo casamento, assim, pô, eles não queriam ter filho mais. E aí eu vim um pouco pra... Era filha só do seu pai? Só do meu pai. Que você não chegou a conhecer? Não conheci. Então eu vim dessa tragédia aí e foi ali, cara. Do lado da UERJ. Né, no portão 18 ali do Maracanã, e aí eu estudava do lado. E aí quando eu fui pra noite, porque eu comecei a trabalhar, falei, cara, eu tenho que trabalhar, vou ter que passar algumas matérias pra noite. Porra, aí foi desespero lá em casa. Eu fico imaginando o trauma que o teu pai teve que vencer pra liberar você pra vir pra cá estudar na UERJ. Foi. Mas assim, Ronaldo, de que forma que é essa universidade que você fez, né, ciência da computação, provavelmente, de que forma isso cruzou com o mercado financeiro? Eu sei que tem muito a ver por conta da segurança, né, dos sistemas de segurança dos bancos, mas a gente está falando de uma outra época, né? Sim. E são vários segmentos que o profissional da área de informática pode trabalhar. Outros vão muito longe, outros não conseguem decolar. Como é que você foi para essa área, que era a área que já pagava bem, né, que só eram os desenvolvedores que desenvolviam mecanismos de segurança para o banco, presumo eu. Mas como é que houve esse encontro? Como é que esses caminhos se cruzaram? Então, esse foi interessante, porque o que eu olhava? Nessa época eu comecei, aí um pouco do meu perfil ali, de gostar de meritocracia, de fazer diferente. E eu sempre fui, maníaco ali, eu sempre fui workaholic, um cara que sempre, pegava firme. Então eu fui dali para o UERJ, fui para Embratel, cheguei a trabalhar na Embratel, fui para Vale do Rio Doce. Só que eu falei, cara, aqui eu trabalho, né, do lado do mesmo cara que trabalha comigo aqui, faz o mesmo cargo, eu faço 30 vezes mais do que ele, vou ganhar o mesmo. Cara, não é o que eu quero, eu não me sinto valorizado fazendo uma coisa que, que você não tem uma diferença. Eu falei, não, eu vou pro mercado financeiro.
né? Então, aí na época, eu fui ser consultor de umas empresas, de vários bancos, né, que faziam um sistema de crédito. Então, aí comecei a ir para Banco do Brasil, Banco Votorantim, e sozinho. Eu ia sozinho fazer fechamento. Então, assim, na época eu fazia os fechamentos, toda a parte contábil do banco eu fazia sozinho. O cara me jogou no primeiro dia lá, ele me jogou no Banco Votorantim fazer o fechamento do Banco Votorantim inteiro. Eu tinha 2 dias, né? Entrei num dia, no segundo dia, falei, você vai ter que ir pra lá fazer o fechamento. Falei, caralho, o mercado financeiro é uma doideira mesmo. Fiquei 5 dias sem sair dentro da empresa, dentro do banco, falei, porque eu não conhecia o sistema. O cara me jogou lá, eu tinha um prazo pra fazer um fechamento. Falei, cara, eu dormia lá no sofá da diretoria e tentando entender. E aí eu falei, cara, não dá pra eu entender o sistema. É melhor reescrever o sistema e fazer um sistema do zero para fazer o fechamento. Aí quando eu voltei, aí nisso meu tio faleceu, eu tava lá, não saí, continuei lá. O tio era muito próximo a mim. E aí eu falei, pô, quando eu voltei, falei, ó, tô indo embora, tô fora, esse mercado não é pra mim não, né? Isso aqui é coisa de maluco. Isso aqui é muito, muito selvagem, não é pra mim. Aí o cara falou, não. Eu falei, ou você faz isso ou você triplica o meu salário. Senão eu tô fora, tchau. Ele falou, não, beleza. Eu falei, então tá, tchau. Ele falou, não, beleza, eu triplico. Você vai passei a ser o segundo maior salário da empresa com o quê? 20 anos, né? Uma coisa assim. 21. E aí ele falou, mas a partir de hoje, eu lembro claramente ele falando, a partir de hoje a sua alma é minha. Né? Então, você não vai ficar mais no Rio, você vai ficar em cliente. Eu quero você dentro do banco, eu quero você dentro. Você vai para o Banco do Brasil, você vai. Todos os nossos clientes, que são bancos financeiros, que fazem especialmente operação de crédito, você vai ficar nesses caras. Você refez o sistema mesmo, do zero? Refiz. Toda a parte o fechamento contábil, eu refiz. Porque eu não tinha como. Eu não tinha como entender aquele monte de linha. Eu falei, sentei na época com o CFO lá, né, o diretor financeiro. Falei, cara, como é que isso tem que fazer? Porque eu não vou conseguir entender o que você está fazendo aqui. Não, ele precisa fazer isso. Eu falei, beleza, deixa que eu vou fazer, que é mais fácil. E qual foi a opinião deles? Ficou melhor? Muito melhor. Aí foi por isso que o cara, quando o presidente, né, da empresa, que depois foi até vendida lá, ele falou assim, Ronaldo, para mim é mais jogo ter você, né, aqui. Porque o cara me ligou e falou assim, pô, esse moleque é fora da curva, esse cara é maluco. Então você tem que manter esse cara aí. E aí eles começaram a pedir. Então, assim, na verdade, quando ele pagou um salário tão alto para mim na época, o meu custo era muito alto. Mas ele falou, agora você vai ter que ir para o cliente, mas o cliente ia bancar essa... Né, eu ficar rodando nos clientes, os caras queriam. Os caras não perdem, né? Não os caras não jogam para perder nunca. Não, nunca. Então eu comecei a rodar, falei, meu irmão, aí eu falei, quero começar isso. E aí, o que eu fiz depois dali? Eu falei, pô, eu preciso ir pro regulador do mercado de capitais. Eu falei, o mercado de capitais, ali eu tava no banco de crédito, né, vendo operações de crédito. Falei, mas eu quero ainda esse mercado de ações. Eu fui pra onde? Fui trabalhar na CVM. Né? CVM é uma autarquia, né, do governo federal. Ou você entra concursado, ou tinha uma empresa que prestava serviço, que quem fazia tudo mesmo lá, toda a parte de tecnologia, é a empresa terceirizada. Aí eu entrei, fiquei 2 anos na CVM, aí eu entendi como é que funciona toda a estrutura do mercado de capitais. Eu falei, cara, é aqui que eu vou ficar. E dali fui, aí entrei na maior corretora do Brasil na época, era a Ágora Corretora, né? Foi comprada pelo Bradesco, era a maior corretora, foi a top 1 aí a vida inteira. Foi que lançou o primeiro home broker, né? Que era aqueles que você operava sozinho pelo celular, pelo computador, você não precisava mais... Você foi ficando viciado naquela adrenalina, naquela loucura de ganha, perde... Opção. Fica. Assim, na época de CVM eu não podia, por questões, né, regulatórias. Quando você trabalha em corretora, você também tem regras um pouco mais rígidas, né? Regras de compliance ali, que você não pode ficar operando dessa forma. Mas antes eu já gostava muito. Antes eu tinha um monte de robozinho, fazia um monte de robozinho de trading, né? Que isso realmente vicia, né? Você fala assim, cara, ganhando, perdendo. Só que você fica maluco. Quando ainda mais você tá trabalhando numa corretora, você tá trabalhando no mercado, você fica vendo isso o tempo todo, você fica doido, né, cara?